O plano consiste em aceitar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, diante das provas de sua parcialidade, mas não devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula, mantendo o Brasil sem democracia. 247 A elite brasileira, que articulou o golpe contra ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e a prisão política do ex-presidente Lula, em 2018, para usurpar a presidência da República e aplicar um choque neoliberal, retirando direitos dos trabalhadores, liquidando a soberania nacional e ampliando a miséria. Tem um novo projeto, que foi explicitado pela coluna política do jornal Estado de S. Paulo. O plano consiste em aceitar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, diante das provas de sua parcialidade, mas não devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula, mantendo o Brasil sem democracia. Ganha corpo no meio jurídico tese alternativa capaz de cravar a suspeição de Sérgio Moro, porém sem devolver os direitos políticos a Luiz Inácio Lula da Silva. No STF, por exemplo, alguns ministros entendem que, pelo fato de a condenação do ex-presidente no caso do sítio em Atibaia ter sido assinada pela juíza Gabriela Arrit, a eventual suspeição do ex-juiz da Lava Jato não anularia esse veredicto. Apesar de Moro ter tocado parte do processo, Lula permaneceria barrado das eleições. O caso deve ser julgado ainda neste semestre no Supremo. Aponta o texto. A expectativa na segunda turma, onde se encontra o caso, é que Cássio Nunes Marques será decisivo. Circulam 3 hipóteses para o voto dele. 1. Acompanharia a tese alternativa. 2. Votaria 100% a favor de Lula. 3. Pediria vista para ganhar tempo. Diz ainda a coluna. Diz ainda o colunista. Em um eventual segundo turno presidencial contra o ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro perderia por 40,9% a 37,8%. Aponta a pesquisa. Também perderia para Fernando Haddad, 42,0% a 38%. A pesquisa mostrou que Bolsonaro ainda seria derrotado por Ciro Gomes, Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta. Venceria Marina Silva, Joaquim Barbosa, João Doria e Luciano Huck. 247 Jair Bolsonaro perderia contra 4 possíveis candidatos a presidente da República, em um eventual segundo turno em 2022. Revela a pesquisa do Instituto Atlas Político divulgado nesta sexta-feira, 29. Numa disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o petista venceria por 40,9% a 37,8%. E 21,3% votariam em branco nulo ou não souberam responder. A pesquisa foi publicada pelo site Antagonista. Bolsonaro perderia também para o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, do PT, 42% x 38%. Neste cenário, 20,0% seriam nulos, brancos ou não saberiam responder. Na disputa contra Ciro Gomes, PDT-CE, o ex-ministro ganharia por 41,1% a 38,9%. 20,0% seria o percentual referente a branco nulo não soube responder. No confronto contra Sérgio Moro, o ex-juiz venceria por 34,0% x 33,6%. E 32,4% seriam brancos, nulos ou não saberiam responder. Na disputa contra Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro venceria por 39,9% a 39,6%, 20,5% de branco nulo não soube responder. De acordo com a pesquisa, Bolsonaro sairia vencedor contra a ex-ministra Marina Silva, Rede AC, por 37,1% x 34,8%. E 28,1% seriam referentes a branco nulo não soube responder. Bolsonaro também teria uma vitória contra o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa por 36,1% a 32,2% e 31,7% não dariam seus votos ou não souberam responder. Os dados mostraram que Bolsonaro venceria o governador de São Paulo, João Doria, PSDB,
por 39,3% x 34,3%. Neste caso, 26,4% não saberiam responder ou votariam em branco. No confronto contra Luciano Huck, Bolsonaro venceria. O apresentador por 39,4% x 34,1%, 26,5% seria um percentual referente a branco nulo, não soube responder. Vou analisar todos os pedidos de impeachment caso seja eleito, declarou o candidato à presidência da Câmara dos Deputados Baleia Rossi, MDB-SP, a respeito dos mais de 60 pedidos de impeachment engavetados pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. Assista sua entrevista ao programa Bom Dia 247. 247. O candidato à presidência da Câmara dos Deputados Baleia Rossi, MDB-SP, concedeu entrevista exclusiva nesta sexta-feira, 29, em participação no programa Bom Dia 247, exibido na TV 247, e ressaltou que irá analisar todos os pedidos de impeachment caso seja eleito. As eleições irão ocorrer na próxima segunda-feira, 1. No momento, mais de 60 pedidos de impeachment estão engavetados pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, DEM-RJ, compra de votos. Nesta semana, o governo de Jair Bolsonaro liberou cifrão 3 bilhões em recursos extraordinários do orçamento para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em suas regiões, em troca de apoio aos candidatos do governo a presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, e do Senado, Rodrigo Pacheco, DMG. Baleia afirmou que com tal atitude Bolsonaro mina a independência da Casa. O Palácio do Planalto tenta interferir o tempo todo na eleição. Não quer uma Câmara autônoma. Os diálogos obtidos pela defesa comprovam que o ex-juiz Sérgio Moro orientou a acusação, o que é proibido por lei, e que a equipe de Dallagnol manteve conversas clandestinas com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça, o que também é ilegal. 247. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem elementos para demonstrar a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol na Lava Jato. Os diálogos que fazem parte da Operação Spoofing comprovam que Moro orientou a acusação, o que é proibido por lei, e que a equipe de Dallagnol manteve conversas clandestinas com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça, o que também é ilegal. Trechos das conversas foram publicados nesta noite, em reportagem da revista Veja. Segundo a defesa de Lula, é possível desde já constatar, para além da escancarada ausência de equidistância que deveria haver entre juiz e partes, por exemplo, a efetiva existência de troca de correspondência entre a força-tarefa da Lava Jato e outros países que participaram, direta ou indiretamente, do acordo de leniência da Odebrecht, como, por exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça, e documentos e informações que configuram quebra da cadeia de custódia relacionados aos sistemas da Odebrecht, e a busca selvagem e a lavagem de provas pelos órgãos de persecução, com a ciência e anuência do juízo de piso. Em uma das mensagens trocadas em 16 de fevereiro de 2016 incluídas pela defesa de Lula na ação, Moro pergunta se os procuradores têm uma denúncia sólida o suficiente. Em seguida, Deltan Dallagnol informa a ele linhas gerais do que os procuradores pretendiam apresentar contra Lula. Aponta a reportagem. Moro e Dallagnol também tratam do advogado Tacla Duren, que denunciou a operação, e de encontros secretos com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Juristas indicam que o STF tem uma oportunidade histórica de fazer justiça e votar a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e declará-lo parcial na condução da Operação Lava Jato que prendeu arbitrariamente o ex-presidente Lula. 247. O Supremo Tribunal Federal, STF, tem uma oportunidade histórica de fazer justiça e votar a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e declará-lo parcial na condução da chamada Operação Lava Jato. O próprio STF prevê que o caso será concluído no primeiro semestre deste ano.
Moro é julgado suspeito na condução da Lava Jato por promover uma cruzada contra o ex-presidente Lula, com o objetivo de tirá-lo da disputa presidencial de 2018 para beneficiar Jair Bolsonaro. Com essa decisão do STF, todos os processos da operação deverão ser anulados. Os participantes do programa Pauta Brasil, o julgamento de Lula, exibido na TV 247, destacaram a importância de o Supremo punir o ex-juiz não apenas para anular os processos da Lava Jato, mas para impedir que as ilegalidades de Moro, impunes, passem a servir de guia em futuros processos. Participaram do programa Dora Cavalcante, advogada criminalista e conselheira do Instituto de Defesa do Direito de Defesa; Alberto Toron, advogado criminalista e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais; Lenil Streck, jurista, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito; Marco Aurélio de Carvalho, fundador do Grupo Prerrogativas e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e especialista em Direito Público. Todos fazem parte do Grupo Prerrogativas e participaram da feitura do livro das suspeições. Eu me deparei com a parcialidade de Moro. O momento exato que para mim ficou patente a ilegalidade foi em julho de 2015, quando ele apresentou uma denúncia instruída por documentos bancários obtidos na Suíça e que a gente sabia que era impossível chegar naquele prazo. O pedido do Departamento de Recuperação de Ativos acabara de chegar à Suíça. Depois, o indeferimento sistemático aos pedidos da defesa para analisar o procedimento. E depois a gente vê as revelações da Vaza Jato. Ficamos chocados, afirmou a advogada Dora Cavalcante. À época do episódio relatado, Dora defendia um dos executivos da Odebrecht. Foi uma tempestade perfeita, disse o criminalista Lenil Streck. O julgamento começou pelo fim, ou seja, a condenação do presidente Lula, provas contrabandeadas, clandestinas, enfim, um conjunto de coisas que foi acontecendo que culminou na mudança de poder no Brasil. O cinismo sempre é doloso, atacou.